Deixei de limpar a casa ao sábado e o meu fim de semana transformou-se completamente. No passado, usava este dia para fazer a limpeza total da casa, em vez de distribuir as tarefas ao longo da semana, e passava praticamente o dia inteiro a limpar, perdia um dia de descanso e chegava ao final do dia completamente esgotada, sem energia nenhuma para fazer mais nada. E mudei, hoje é completamente diferente, criei determinados hábitos, agilizei processos e por isso quero partilhar convosco como é que eu faço para conseguir fazer as tarefas todas da limpeza da casa ao longo da semana e poder ter o fim de semana livre para realmente descansar. Como já vos disse em vídeos anteriores, prefiro sempre observar a casa e ir limpando o que é mesmo necessário no momento, só que o que eu me fui apercebendo é que, apesar desta minha preferência, criar uma rotina semanal mais estruturada, digamos assim, ajudou-me imenso a agilizar processos e a otimizar melhor o meu tempo. Antes de vos falar sobre o que é que eu fiz e como é que é a minha rotina, quero só deixar aqui uma nota importante. Apesar de trabalhar em casa, eu tenho um horário a cumprir e, portanto, tenho esse tempo ocupado e a única vantagem que tenho, e reconheço que é uma vantagem grande, é não perder tempo em deslocações. Portanto, não passo 1 ou 2 horas no trânsito todos os dias e, obviamente, que assim que termino o trabalho, ou utilizo esse tempo que passaria nos transportes ou a fazer essa deslocação, a fazer já alguma tarefa e a despachar algumas coisas. Então, 2 mudanças que eu fiz que me ajudaram imenso a passar ou a deixar de fazer limpeza ao sábado e conseguir então distribuir essa limpeza durante a semana. A primeira tem obviamente a ver com rotina, não é? Então, dediquei um dia para fazer uma limpeza específica ou então para limpar uma divisão específica da casa e sobre essa rotina falarei ao longo do vídeo. Depois, a segunda mudança que fiz foi perceber em que momentos do dia é que eu podia inserir então essas limpezas. Geralmente por aqui o que eu faço é, tenho um bocadinho de tempo depois de levar o meu filho à escola até iniciar o meu trabalho e nesse momento eu faço imensas coisas. Depois tenho uma hora do almoço em que consigo ter ali mais um bloco de tempo ou enquanto estou à espera que o comer esteja a fazer, esteja a cozinhar, e depois no final do dia, assim que termino o trabalho. Não gosto de fazer nada depois do jantar, a não ser que precise mesmo e não queira deixar para o dia seguinte, mas preciso de ter aquele bocadinho de descanso e, portanto, utilizo então os outros blocos de tempo para distribuir então as tarefas. E um hábito que foi transformador, não só me ajudou a não passar muito tempo a fazer limpezas, mas acima de tudo a conseguir manter a casa limpa e arrumada ao longo da semana. E é um hábito tão simples como arrumarem as coisas assim que as utilizam ou que já não precisam delas, porque em vez de as deixarem largadas, elas são logo devolvidas ao lugar e, portanto, não estão a perder depois tempo quando precisam de limpar as superfícies ou o que for, não é? De estar a perder tempo ainda primeiro a arrumar as coisas e só depois então é que fazem a limpeza. E isso otimizou muito o meu tempo. Depois, em relação a uma tarefa que não tem dia específico, não é? Que é a lavagem da roupa, o que eu já vos deixei um vídeo a falar especificamente só sobre a rotina que eu tenho com a roupa, a rotina bastante simples, mas eu ainda simplifiquei um bocadinho mais, que é, uma das coisas que vos mencionei foi que eu só tenho uma tulha aqui em casa e que quando essa tulha está cheia, então para mim é o lembrete que tenho que lavar roupa. Mas eu fiz uma pequena alteração, que é ir observando a tulha e quando tem roupa suficiente para fazer uma máquina, eu faço essa máquina. Isso faz com que eu não tenha montanhas de roupa para dobrar. Não tenho aquelas pilhas intermináveis que os fazem querer desistir da vida. E o processo inteiro, lavar, estender, dobrar e guardar, torna-se muito mais simples e rápido. E lá está, como é mais leve, não é? A probabilidade de eu adiar é muito menor. Então, falando da rotina propriamente dita, eu gosto de dedicar a segunda-feira à cozinha. E porquê a cozinha? Porque gosto de começar a semana com a cozinha impecável. Gosto de sentir
que está tudo em ordem e é onde eu passo mais tempo e, portanto, gosto de ter aquela sensação como se fosse de recomeço e como se me ajudasse a ter uma semana mais tranquila e mais organizada. Esta limpeza não é uma limpeza profunda, eu não vou limpar tudo. Eu simplesmente sei que aquele dia é dedicado à cozinha e eu vou observar e vou ver o que é necessário fazer. E tal como vos disse anteriormente, eu vou distribuindo, como esse dia é dedicado, eu vou distribuindo a limpeza da cozinha ao longo do dia e em bocadinhos de tempo livre que eu tenho. Por exemplo, aproveitei a hora do almoço, enquanto o almoço estava a cozinhar, e despachei logo a parte do lava-loiça e do escorredor da louça, que ainda leva um bocadinho, e eliminei logo essa tarefa, porque, portanto ficou despachada e já não tenho que depois que a fazer ao final do dia. E ao final do dia, depois do trabalho, fui então terminar de fazer a limpeza da cozinha. Como vos disse, eu vou vendo o que é necessário fazer, portanto, à semana, obviamente que há tarefas que se fazem todas as semanas, não é? Limpar bancadas, lavar os azulejos naquela zona ao pé do lava-loiça, o fogão, etc. Pronto, são coisas que são necessárias e têm que ser feitas todas as semanas. Mas existem outras tarefas que eu não faço a cada semana. É uma questão de ir vendo o que é necessário fazer. Por exemplo, nesta semana limpei por cima do frigorífico, já estava a precisar, limpei as prateleiras da cozinha e também precisei de limpar os armários que já estavam bastante sujos, salpicados, etc. E portanto fiz esta limpeza mais a fundo nesta semana. No final, gosto sempre de aspirar. Aliás, esta não é uma tarefa só de segunda-feira, é uma tarefa de todos os dias. No final eu aspiro, eu desde que tenho este aspirador vertical sem fios, que tem sido uma maravilha, porque todos os dias eu gosto sempre de passar o aspirador, não só na cozinha, lá está, mas acabo por passar também nas zonas assim de maior circulação, essencialmente o meu escritório e a zona da entrada, ou portanto o corredor, e a casa acaba por se manter limpa mais facilmente e durante mais tempo. Terça-feira é o dia de limpar o pó, portanto eu dedico este dia apenas a esta tarefa, limpo o pó da casa toda e duas coisas aqui que facilitam muito esta limpeza. O facto de eu não ter muitas coisas, muitos objetos nas superfícies, ou seja, eu tenho uma casa bastante minimalista e, portanto, não perco tempo a levantar objetos, a limpar esses objetos, não é? E a outra coisa é o facto de eu utilizar a técnica do pano úmido para limpar o pó. Portanto, eu não uso nenhum spray, nenhum produto comercial, eu simplesmente umedeço um pano microfibra, não o deixo molhar, é simplesmente só umedecer. E isso faz com que o pó fique agarrado, que não caia no chão ou que não fique no ar, não é? E isso permite que a casa se vá mantendo limpa ao longo da semana. Portanto, o facto de eu não fazer todas as tarefas de limpeza num dia não implica que a casa fique suja. Antes, pelo contrário, eu tenho a casa muito mais limpa agora do que quando fazia a limpeza só ao sábado. Uma coisa importante que gostava de salientar aqui, e que foi uma coisa que fui percebendo ao longo do tempo, é que o facto de eu distribuir a limpeza ao longo da semana e dedicar um dia específico para fazer uma tarefa, faz com que eu me consiga focar muito mais nessa tarefa e acabar por limpar determinadas áreas que se calhar não, que passavam mesmo despercebidas e não eram limpas todas as semanas ou com a regularidade que precisavam. Por exemplo, os rodapés nos quartos, que era uma coisa que eu não limpava com tanta frequência, ou os candeeiros nos quartos, por exemplo. É óbvio que há determinadas coisas que não faço todas as semanas, mas com certeza que passei a fazer com muito mais frequência. Quarta-feira gosto de me dedicar à limpeza das casas de banho. Deixo-vos aqui um resumo dos truques que eu costumo utilizar para facilitar o processo, ou seja, para não perder muito tempo depois a fazer esta limpeza mais profunda na quarta-feira. Então o que é que faço? Para já tenho sempre uma embalagem de lexívia em gel atrás da sanita, que usamos regularmente ao longo da utilização da casa de banho, portanto ao longo dos dias e sempre que é necessário.
E isso faz com que o fundo da sanita, principalmente, não fique escuro, eu que depois não tenha que estar ali a perder muito tempo a esfregar. Outra coisa que faço é ter sempre um paninho seco, microfibra, para ir limpando as torneiras, para não ficarem, portanto, a cada utilização, sempre que possível, para não ficarem com aquelas manchas que depois são muito mais difíceis de tirar, aquelas manchas de calcário. E faço a mesma coisa para a parte do duche, ou seja, tenho um rodo e cá em casa, cada membro da família, depois de cada duche, passa sempre o rodo não só no vidro em si, mas também nos azulejos, porque depois isso facilita muito a limpeza semanal. Outra coisa que também facilita imenso é o facto de eu ter na casa de banho já um cestinho com os produtos de limpeza, portanto eu não tenho que andar de um lado para o outro a carregar cestos e afins com produtos de limpeza porque eles já estão ali, portanto é uma questão de tirar o cestinho e utilizar os produtos. E quinta-feira é o dia dedicado à lavagem de toalhas e lençóis. Eu gosto de colocar a limpeza das casas de banho no dia anterior, precisamente porque depois no dia a seguir vou então tratar da tarefa de lavar as toalhas. Em relação aos lençóis, eu antes fazia a lavagem dos lençóis e fazia as camas de lavado à sexta-feira, porque gostava muito de iniciar o fim de semana com a cama feita de lavado, aquele conforto, não é? Só que eu apercebi-me que, como tinha imensas tarefas planeadas para fazer à sexta-feira, precisamente para não deixar nada para o fim de semana, acabava por ficar muito assoberbada com tanta coisa para fazer e muitas vezes deixava algumas tarefas que eu acabava por não fazer ao fim de semana, fazia depois. Só que depois lá está, iam-se acumulando. Então optei por antecipar a lavagem dos lençóis e fazer as camas de lavado à quinta-feira, e depois então fico com a sexta-feira um bocadinho mais livre, mais leve, para terminar então todas as outras tarefas que quero. Já vos falei no tal vídeo sobre a rotina de lavagem da roupa, também inseri como é que lavo toalhas e lençóis, que programas é que uso, que detergentes, enfim, uma data de coisas. Se quiserem espreitar esse vídeo, eu deixo-vos não só aqui no topo do ecrã, mas deixo-vos também aqui na descrição do vídeo. Então, sexta-feira é o dia que eu dedico não só a aspirar e lavar o chão todo, mas também há algumas tarefas que eu gosto de deixar prontas e iniciar o fim de semana com tudo tratado. Apesar desta tarefa ser obviamente uma tarefa diária, mas eu gosto sempre de verificar se a máquina de louça precisa de ser esvaziada, portanto se tem louça limpa que precisa de ser arrumada, ou se há louça suficiente suja para fazer uma lavagem. Portanto, gosto de deixar essa parte orientada e iniciar o fim de semana ou com a louça já lavada ou com a máquina vazia, preferencialmente, mas pronto, uma destas coisas. Depois, outra coisa que gosto de fazer é despejar o lixo. Detesto iniciar o fim de semana com o caixote do lixo cheio. Então, trato logo dessa tarefa, portanto, despejo o lixo, limpo bem o balde e essa tarefa fica despachada. Depois, lá está, como vou aspirar a casa toda, portanto, o chão todo, lavar o chão todo, uma coisa que faço à sexta-feira é fazer uma máquina de tapetes. Vou recolher os tapetes das casas de banho, da cozinha, portanto, meto tudo dentro da máquina e faço então uma lavagem só de tapetes. Outra tarefa que gosto de fazer à sexta-feira e que antes fazia ao sábado de manhã é fazer uma limpeza do frigorífico. Não é uma limpeza muito profunda, simplesmente é retirar os alimentos, tudo o que o frigorífico tem, fazer uma limpeza rápida com um pouco de vinagre de limpeza. E depois deixar tudo mais arrumadinho, portanto ver que alimentos é que precisam de ser logo consumidos para não haver desperdício alimentar, e gosto de fazer esta tarefa à sexta-feira precisamente porque depois eu sei que durante o fim de semana eu vou fazendo meal prep para depois deixar a semana organizada. E lá está, iniciar o fim de semana já com isto pronto, que também não demora muito tempo, é algo que me facilita imenso e fica logo despachado. E por fim faço a tarefa principal, que é aspirar e lavar o chão todo. Eu lavo só com água e vinagre, uns borrifos de vinagre de limpeza, porque acho que é o que deixa o chão mais brilhante, mais limpo, e além disso utilizo água a ferver, portanto o chão fica bastante brilhante e seca no instante.
E esta é a minha rotina semanal de limpeza para conseguir ter um fim de semana livre para descansar. Distribuo as tarefas de limpeza desta forma, portanto, cada dia trato de uma limpeza específica e vou fazendo essas tarefas em janelas de tempo livre que eu tenho ao longo do meu dia. E se há algo que aprendi com esta mudança é que eu não preciso de ter mais tempo, eu só preciso é de usar melhor o tempo que tenho. Preciso de criar sistemas que funcionem e perceber que pequeninas ações, pequenos hábitos que são repetidos com consistência acabam por ter um impacto enorme. Espero que este vídeo vos ajude de alguma forma. Gostava muito de saber como é que é a rotina de limpeza aí desse lado, se fazem como eu fazia antes ao sábado ou ao domingo, ou se já fazem esta distribuição ao longo da semana como eu faço agora. Contem-me nos comentários e conversamos um bocadinho por lá. Obrigada por terem assistido, fiquem bem e até ao próximo vídeo.